Olá! Nessa aula vamos conversar com vocês sobre a análise aplicada à distribuição de lucros sem incidência no imposto sobre a renda, que é declarada no registro Y600 da SF. Já sabemos que nossa legislação é complexa e cheia de detalhes vinculados a situações e operações específicas. Por isso temos que tomar muito cuidado ao elaborarmos a SF. Um bom exemplo disso é a distribuição de lucros isenta do imposto de renda. Segundo a Instrução Normativa 1420 de 2013, se a pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido fizer uma distribuição de lucros acima da previsão legal, terá que demonstrar através da escrituração contábil, a ECD, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do IRPJ. Então, mesmo que a empresa, a princípio, não esteja obrigada a elaborar uma escrita contábil completa, se for feita a distribuição de lucros acima da presunção, a empresa terá que entregar sua ECD com a demonstração de que o lucro efetivo é maior que o presumido. Situação parecida com a das empresas tributadas pelo lucro real, que só podem distribuir os lucros se for comprovado na ECD a existência dos valores distribuídos. No registro Y600, que é a identificação e remuneração de sócios, titulares, dirigentes e conselheiros, informamos os valores distribuídos e, a partir disso, a Receita Federal pode identificar falhas e omissões de informações obrigatórias na própria CF e na ECD. Vamos ver na prática o que pode ser identificado numa análise inteligente da ECF. Vou rodar um arquivo aqui da ECF no auditor e vamos ver o que a gente pega com base nesse assunto que a gente está discutindo. Vou fazer rapidinho aqui o procedimento de importação do arquivo, só para a gente ver como é que é simples. Venho, seleciono, a gente já tem uma pasta aqui preparada com os arquivos de demonstração, né? Vou selecionar aqui o primeiro arquivo. O auditor já rapidinho identifica a declaração que eu importei, me indica aí até os cruzamentos que dava para fazer com essa declaração. Eu mando o sistema analisar. E agora eu tenho na tela aí as nossas inconsistências. O que nós vamos discutir com vocês aí é esse alerta. Nessa análise a gente identifica que a pessoa jurídica ela não recuperou a ECD para elaborar aí a SF e também não declarou o registro P150, que é o demonstrativo do resultado líquido no período fiscal, né? Porém, essa empresa em questão, ela fez a distribuição de lucros e dividendos excedendo aí o valor da base de cálculo do IRPJ, né, conforme a legislação lá indica, que eu posso até ter esse tipo de situação, porém eu tenho que demonstrar isso de uma maneira bem clara para o fisco, né, esse lucro excedente que eu tive. Então, diminuindo de todos os impostos, as contribuições a que a pessoa jurídica está sujeita e tal, a gente chegou a esse valor. Então, pessoal, nessa análise a gente identificou dois problemas sérios que podem trazer aí uma penalidade até alta para a nossa empresa. Um é a falta da entrega da ECD. Ou seja, eu não fiz, né, essa empresa que é lucro presumido, está fazendo pelo regime de caixa, a nossa SF, então, teoricamente, eu não tenho que fazer minha ECD. O problema é que eu estou caindo numa outra situação. Lembra que a gente já discutiu várias vezes aí em outras aulas e tal, aquela questão das especificidades da legislação, dependendo da operação que eu estou fazendo ou, né, da situação que está se configurando ali. Então, nesse caso, a gente fez uma distribuição de lucro acima aí da presunção e a gente tem uma regra para cumprir. A regra seria o quê? Entregar a nossa ECD com detalhamento, demonstrando efetivamente para o fisco, né, essa questão desse lucro aí que passou da presunção e fazer o lançamento no meu P150 no meu SF, na minha SF. O auditor aqui está vendo justamente isso. Eu não recuperei a ECD para gerar essa minha SF aqui. Consequentemente, eu não gerei o P150, porém, eu estou me enquadrando na situação da legislação da distribuição de lucro acima aí da presunção. Então, nesse caso, obrigatoriamente, eu teria que ter feito, né, entregue a minha ECD e ter feito o lançamento do P150. Então, a gente está identificando dois problemas sérios. Um é a omissão de entrega, né, a falta da entrega de uma declaração muito importante, e a outra é a omissão de informação de um registro que passa a ser obrigatório nesse caso. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui agora em outras situações que o auditor pode pegar fácil para a gente, ainda dentro desse tema da distribuição de lucro. Nessa análise, a gente está identificando que o valor informado no campo lá do Y600, né, o campo valor dos lucros e dividendos efetivamente pagos no ano calendário a sócios ou a titular da empresa individual, é superior
a base de cálculo do IRPJ, diminuída, né, dos impostos e contribuições que está sujeito à pessoa jurídica, declarado no registro P150. Pessoal, essa empresa aqui, que a gente está usando de exemplo, é a empresa do lucro presumido. Ela transmitiu a ECD regularmente, conforme a IN 1420 lá de 2013 fala. Ela fez o P150 lá no seu arquivo, porém a gente tem uma diferença de valores, que o auditor está apontando. E essa diferença de valores, né, entre o que a gente está conseguindo ver ali e o que está efetivamente declarado, pode chamar a atenção do fisco para uma análise mais criteriosa da nossa ECD, disparar até um processo de fiscalização para a nossa empresa para entender melhor o que foi isso. Porque, teoricamente, esse valor não poderia ser superior ao valor do P150. A gente tinha que ter uma equalização aí. E aí, isso é o tipo de situação que a gente considera como um indício forte para chamar a atenção da fiscalização e, de repente, a gente cair aí numa malha fina ou num outro processo mais rigoroso para entender esse tipo de lançamento. Então, daí, a gente está discutindo um pouco essas questões, porque é o seguinte, a nossa ECF é um arquivo muito importante, um arquivo anual pesado, né, para a gente transmitir. E traz muitos dados ali que vão ser confrontados com todas as outras informações que a gente já transmitiu. Nosso SPED fiscal, contribuições, nosso SPED contábil. Então, por isso que a gente tem que ter muito rigor na hora de fazer, de elaborar aí a nossa ECF. Por isso a gente está discutindo alguns pontos que a gente acha importante com vocês. Essa questão da distribuição de lucro é um ponto que a gente vê que é muito importante e acaba que atrapalha muito aí o desenvolvimento das empresas e pode chamar muita atenção. Então aqui a gente separou alguns pontos que são esses que nós estamos tratando. Então essa análise do auditor, a gente está identificando essa diferença de valores aí que pode chamar a atenção da fiscalização. Não deveria haver essa diferença de valores nesse momento, né? Tá certo? Vamos olhar agora o nosso outro exemplo. Nesse nosso exemplo, nós estamos identificando que o valor do campo lá do Y600, o campo valor dos lucros, né, e dividendos efetivamente pagos no ano calendário aos sócios ou ao titular da empresa, ele é superior ao resultado líquido do período informado lá no registro L300. Pessoal, essa análise aqui a gente está fazendo com base numa empresa do lucro real. Agora a gente mudou um pouquinho o regime tributário. O lucro real também tem as obrigatoriedades dele e alguns registros aí de informação, consequentemente diferentes aí do lucro presumido. Então aqui o que nós estamos fazendo? Basicamente a ideia é a mesma que a gente já discutiu. A gente está pegando a informação que está num determinado registro e confrontando com a informação que está em outro. E essas informações elas deveriam ser coincidentes ou até mesmo ter uma regra aí de inter-relação entre elas que a gente vai aplicando para saber se as informações que a gente está passando estão coerentes. Então nessa análise que o auditor está fazendo aqui, nós pegamos a empresa do lucro real e a gente está vendo que o que está informado lá no campo do Y600, indicando como a distribuição de lucros e tal, difere lá da informação que a gente tem no L300 e isso aí não deveria estar acontecendo. Então, isso também é uma situação que pode chamar a atenção da fiscalização para a gente. Tá certo? Nenhuma dessas questões aqui, o PVA, por exemplo, vai poder apontar para vocês. Ele não é um programa que faz uma auditoria inteligente assim nesse ponto. Ele vai fazer só uma análise básica lá da estrutura e algumas outras informações que a Receita programou, mas ele não tem esse cunho de realizar uma auditoria no meu arquivo. E essas informações, se transmitidas, elas podem gerar para a gente aí sérios problemas depois, até mesmo uma questão financeira, aí, uma multa para pagar, uma coisa, e a multa aqui não é pequena. Então separei aqui a legislação para a gente dar uma olhadinha em relação a uma observação importante que a gente tem que fazer. Eu vou ler para vocês aqui para a gente poder pegar o teor da lei certinho. Então, o excedente encontrado ele deve ser imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, conforme o parágrafo 2º do artigo 238 da IN 1700 de 2017. Inexistindo lucros acumulados ou reserva de lucros em montante suficiente, a parcela excedente fica sujeita à incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente retido na fonte, aí, a alíquota de 35%, nos termos do artigo 61 da Lei 8.981 de 95. Então, pessoal, esse excedente, a gente tem que tratar essa informação muito bem, porque dependendo do que a gente fizer, eu vou ter que uma tributação extra em cima desse valor. E muitas vezes a gente faz a transferência, a distribuição desses lucros aí sem computar essa tributação. Ele vai sem essa tributação. E aí a gente tem mais um problema. Então, assim, nessas últimas duas questões que a gente discutiu com vocês, o auditor ele também identifica esse tipo de situação. E aí a gente pode ser enquadrado aqui tendo que fazer esse recolhimento posterior.
Então, por isso é que a gente discute bastante com vocês essas questões importantes da legislação. E porque a legislação que rege aí o nosso regime tributário e as apurações aí que a gente tem que fazer, elas são muito cheias de detalhes, vinculadas sempre a situações específicas. A gente fala isso recorrentemente. Por que a gente discute muito isso? A gente vê muitos erros acontecendo dessa forma. A gente cria um padrão de elaboração das declarações e tal, e vai seguindo aquele padrão. E muitas vezes aquele padrão ele tem uma diferença, eu tenho que fazer uma coisa diferente, talvez nesse mês que eu não vou fazer nos outros meses, em função de alguma coisa que aconteceu e que a legislação me traz esse parâmetro para seguir. Tá certo? Então, muita atenção aí na elaboração da SEF, a gente já está quase aí na parte da entrega dela e vamos continuar caminhando. Em outros programas a gente vai discutir outros assuntos. Por hoje é só. Mas na próxima aula vamos abordar a importância do mapeamento correto das contas referenciais na SEF. Você não pode perder. Lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube agora mesmo para receber gratuitamente nossos conteúdos. Até a próxima!